Ação. Nós estamos na nossa lição de número 12, irmãos, da Confissão de Fé Batista de 1644. O tema da aula de hoje é eleição, fé e salvação em Cristo. Como vocês já devem ter observado aí no nosso papel, no estudo, é a lição de número 12 e nós vamos tratar dos artigos 21 e 22 da Confissão de Fé de 1644. Então, esses três temas aqui, eleição, fé e salvação, são o que esses dois artigos abordam principalmente. Se a gente procurar, nós vamos encontrar mais algumas coisas interessantes, até mesmo sobre a escritura aqui. Mas vamos focar apenas nesses pontos que são os pontos principais dos dois artigos. Eu vou fazer a leitura, peço que vocês acompanhem aí o texto da nossa confissão. Diz assim: Cristo Jesus, por sua morte, operou a salvação e reconciliação apenas para os eleitos, que eram os tais que Deus o Pai lhe deu. E o evangelho que deve ser pregado a todos os homens como fundamento da fé é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus para sempre bendito, cheio da perfeição de todas as excelências celestiais e espirituais, e que a salvação deve ser tida apenas e somente através do crer em seu nome. Artigo 22. Essa fé é o dom de Deus operado nos corações dos eleitos pelo Espírito de Deus, pelo que eles passam a ver, conhecer e crer na verdade das Escrituras. E não somente isso, mas na excelência delas, acima de todos os outros escritos e de todas as demais coisas do mundo, uma vez que elas demonstram a glória de Deus em seus atributos, a excelência de Cristo em sua natureza e ofícios, e o poder da plenitude do Espírito Santo em suas obras e operações. E, por conseguinte, são capacitados a lançar o fardo de suas almas sobre esta verdade assim crida. Amém. Então, se vocês observaram e compararam essas duas passagens dos artigos 21 e 22 com os artigos anteriores, vocês vão ver que as bases escriturísticas aqui são menores do que os textos anteriores, porque os artigos também são bem pequenos agora. Então, nós temos aqui poucos versos da Escritura, poucas passagens da Bíblia que vão comprovar o que o texto está dizendo, o que não significa dizer que não tem base bíblica. Significa dizer que as passagens que foram selecionadas pelos nossos pais batistas, elas são suficientes para provar o ponto que é apresentado. Às vezes, eu quero começar falando isso hoje, antes de entrar aqui propriamente na exposição. Mas às vezes as pessoas acham que uma verdade bíblica ela deve estar embasada por vários textos. Então, quanto mais textos bíblicos, melhor. É assim que as pessoas pensam. Quando, na verdade, não é assim. Você precisa apenas de uma passagem bíblica para que você possa confiar naquela afirmação embasada naquele texto. Por exemplo, eu só preciso de uma passagem que diga que Jesus Cristo é o Senhor, para me saber que Ele é o Senhor. Eu não preciso de 2, 3, 4, 5 passagens que afirmem a mesma coisa de que uma passagem está afirmando. É claro que se você tem muitas outras passagens, você tem aí essa verdade sendo apresentada em muitos lugares da Bíblia. Mas uma passagem, irmãos, da Escritura é suficiente para que você creia naquilo que está revelado. Nós não podemos crer naquilo que não está revelado na palavra de Deus. Nenhuma das afirmações que se encontram descobertas da Bíblia, sem passagem bíblica para prová-la, deve ser aceita por nós. Todas as verdades da Escritura Sagrada, todas as verdades doutrinárias, elas precisam ter no lastro as Escrituras. Pelo menos uma passagem da Escritura.
para que fiquemos então ali descansados nelas, né? Acho que tem alguém ali fora, ó. Então, irmãos, vamos passar agora para a exposição. Alguns temas eu separei, eu sempre tenho colocado aqui 6, 7 temas, porque o tempo não permite que a gente trabalhe mais do que isso. Mas eu separei aqui alguns temas essa noite, baseados nos artigos 21 e 22 da confissão. O primeiro deles é: a confissão ensina a salvação e a reconciliação exclusiva para os eleitos de Deus. Então, se você observar, logo no começo do artigo 20 e 1, nós vamos ter a confissão claramente apontando para isso. A confissão de 1644 assegura que Cristo Jesus, por sua morte, operou a salvação e a reconciliação apenas para os eleitos, aqueles que Deus, o Pai, lhe deu. Ou, como diz o texto, os tais, os eleitos, que Deus Pai deu ao Filho. E destacando aqui a salvação somente dos eleitos de Deus. Então, não há, irmãos, entre os batistas, nenhuma dúvida, nenhuma postura contrária àquela que ensina que a salvação é apenas para os eleitos. Então, você não vai encontrar no meio da nossa documentação mais antiga, histórica, dos nossos primeiros pais, da primeira geração de batistas particulares ou da segunda geração de batistas particulares, e nem depois, no século XVIII em diante, você vai encontrar qualquer tipo de ensino que não preveja a salvação apenas para os eleitos de Deus, e uma salvação baseada numa eleição soberana de Deus. Então, nós estamos falando aqui, em outras palavras, de calvinismo, para mostrar que os batistas, desde sua origem, o grupo que deu continuidade às outras igrejas batistas mais tarde, fora da Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, é esse grupo aqui ao qual nós estamos lendo a sua primeira declaração de fé, sua primeira confissão. E sobre a eleição, a doutrina da eleição, eles falam muita coisa. A doutrina da eleição afirma que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um grupo específico de pessoas para serem salvas. Essa afirmação, ela costuma não soar muito bem nos ouvidos das pessoas que não estão acostumadas a ouvir o genuíno evangelho de Cristo. A palavra de Deus como ela foi revelada. Porque o homem natural, se chegar alguém aqui na igreja que não é do cenário da igreja, não tem o costume de ir à igreja, um visitante, alguém que não é, digamos, religioso, pelo menos não ao ponto de estudar a Bíblia constantemente, e você disser para ele: olha, você sabia que dentre toda a raça humana, Deus escolheu alguns homens para salvar, e os outros não serão salvos? Só serão salvos aqueles escolhidos por Deus. Essa afirmação, ela soa desconfortável no ouvido humano, porque a primeira coisa que a pessoa pensa é que Deus não pode fazer isso. Porque seria, primeiro, uma injustiça com os homens, escolher uns e outros não. Deus estaria, então, sendo injusto na sua decisão, e a pessoa simplesmente não aceita que Deus possa soberanamente decidir coisas dessa natureza. Deus pode, por exemplo, mandar um terremoto em um lugar e em outro não, matar muitas pessoas em decorrência disso, mas não pode escolher homens pecadores perdidos para salvar com a sua graça e misericórdia. As pessoas geralmente não aceitam isso. Mas essa é a doutrina da eleição, essa escolha soberana de Deus, antes da fundação do mundo, de um grupo específico de pessoas, algumas pessoas, em outras palavras, o grupo é composto de algumas pessoas, não de todas as pessoas, para serem salvos. Esse grupo é conhecido como os eleitos de Deus. Você vai encontrar ao longo da Bíblia essa expressão eleitos de Deus várias vezes. Às vezes, o texto da nossa Bíblia não traz o nome eleitos de Deus, ele traz escolhidos de Deus.
Mas o termo grego é o mesmo, electos, tanto para escolhidos quanto para eleitos. Geralmente as palavras usadas são sinônimas ali, eleição e escolha soberana de Deus. A obra de Cristo na cruz foi especificamente destinada a esses eleitos. E quando nossos pais asseguram que Cristo morreu na cruz somente para os eleitos de Deus, para a salvação deles, os batistas estão trazendo uma outra doutrina que está associada com a doutrina da eleição, que é a doutrina da expiação definida. Cristo morreu apenas para os eleitos. Ou seja, a expiação, que é a morte dele, foi definida para um grupo específico e não para todas as pessoas. Isso é chamado de expiação definida ou limitada. Tem um limite. Deus estipulou o limite. E aí muita gente também, sem entender muito sobre isso, acaba achando que essa doutrina diminui o poder de Deus porque limita o poder de Deus da salvação. Na verdade, não é o poder de Deus que é limitado. É a escolha divina que é limitada pela própria vontade divina. Então, se Deus decide escolher 10 dentre 100 pessoas, ele, como Deus, poderia, se quisesse, escolher 100 pessoas, todas as pessoas. Então não é porque ele uma condição de poder salvar todas. Não é que ele não possa salvar todas as pessoas. Não é que o poder dele seja pequeno ou insuficiente para salvar todas as pessoas. É que ele determinou, porque quis assim salvar, mostrar sua graça apenas a um determinado número de pessoas. É limitado pelo próprio Deus. A eleição é definida pelo próprio Deus. Tudo isso foi através da morte de Jesus, o Senhor. Jesus proporcionou a salvação e a reconciliação entre Deus e os eleitos. Isso significa que a eficácia do sacrifício de Cristo é aplicada apenas àqueles que foram predestinados por Deus. Então, somente estes vão obter o benefício da morte, porque é direcionada somente a eles, não a todos os homens. A eleição, irmãos, é um ato soberano de Deus e não depende de qualquer mérito ou ação humana. Deus não escolhe as pessoas baseado em algo nas pessoas. Deus não escolheu a você para ser salvo porque ele viu algo em você que levou Deus a escolhê-lo. Então, não é baseado em escolha humana, em ações humanas, não é baseado em uma fé prevista no futuro. A escolha de Deus é soberana, ou seja, independente de qualquer coisa na criatura, ele escolhe quem ele quer. É por isso que Deus escolhe homens, irmãos, que são, aos nossos olhos, não eram para ser escolhidos. Você vê pessoas aí que Deus resgata, irmãos, que você diz, olha, esse homem aí, eu mesmo, se eu fosse Deus, eu não salvava. Mas veja, você não é Deus. Deus escolhe quem ele quer salvar. E pessoas que a gente reprova são escolhidas por Deus para a salvação e Deus transforma essas pessoas. Porque não depende de nada na criatura. O exemplo mais extraordinário talvez seja o próprio apóstolo Paulo, o exemplo bíblico. Paulo, ele mesmo diz que é o pior dos pecadores e nós sabemos muito bem a carreira do apóstolo Paulo, como se deu, como ele era um homem perverso, assassino, perseguidor da igreja, e ele foi convertido pelo poder de Deus. É um eleito de Deus. Então essa decisão da eleição, ela é soberana. Nada tem a ver com o homem. Nada tem a ver com o que você faz. Ah, eu sou bom, é por isso que Deus me escolheu. Eu faço isso ou aquilo, é por isso que Deus me escolheu. Não tem nada a ver com isso. Ninguém é escolhido por causa de obras, de ações, de mérito, de qualquer coisa. A salvação, neste caso, ela é inteiramente uma obra da graça de Deus,
Os eleitos são aqueles que foram dados a Cristo pelo Pai. Então, quando você pensa em salvação, você costuma falar de eleição de salvação graciosa, porque você sabe que quem salva é Cristo, e então você não fez nada para ser salvo. Se tivesse feito alguma coisa, não seria graça, seria salário, mas você não recebe salário nenhum na salvação, você recebe graça de Deus, favor de Deus. Então, salvar é graça. A mesma graça se aplica à eleição. Eleição é graça. Se Deus escolheu você e não escolheu o seu amigo, seu parente, é porque Deus foi gracioso com você. Você tem que encarar isso dessa forma e não olhar para você e caçar algum mérito em você. Deixa eu ver por que Deus escolheu aquele irmão ali. Deixa eu olhar bem ali quais são as características dele. Você não vai encontrar nada naquele irmão ou naquela irmã que tenha movido Deus a escolhê-lo. Se fosse assim, não seria graça a eleição. Não seria soberana a eleição. Ela teria algum motivo, algum princípio que moveu Deus a escolher. Na criatura, um motivo na criatura que moveu Deus a escolhê-la. E não há esse motivo. É pura e simplesmente graça de Deus. Em João 15, verso 13, o Senhor diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. O Senhor fala de dar a vida pelos seus amigos, indicando que o seu sacrifício foi destinado especificamente a um grupo especial de pessoas, os eleitos, que são aqui chamados de amigos. Então, quem são os amigos de Jesus nessa passagem de João 15, verso 13? São os eleitos de Deus. É por eles que o Filho entrega a sua vida. Eles são os amigos do Filho, de Cristo, os eleitos de Deus. Em Romanos 8, verso 32 ao 34, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O apóstolo Paulo reforça que a morte de Cristo e a justificação são para os escolhidos de Deus, os eleitos, e que Cristo intercede especificamente por eles. Então, quando você fala em eleição, você está falando de salvação, você está falando também, como vimos aqui em Romanos, de intercessão contínua de Cristo por nós. Como é que ele faz isso? Cumprindo que ofício Cristo faz isso? Como nós vimos nas aulas passadas. Cumprindo o ofício sacerdotal. Ele intercede pelo seu povo continuamente. O segundo ponto é sobre a pregação do evangelho a todos os homens. Quando nós falamos sobre eleição, e especialmente sobre a expiação definida de Cristo, Cristo morreu por alguns homens, apenas por estes homens, definido. As pessoas então, às vezes por reflexo, por descompreensão da Escritura, não compreender a Escritura, qualquer outro motivo, elas já associam que então o evangelho não deve ser pregado a todas as pessoas. Mas a Bíblia ensina, mesmo falando da eleição, que a pregação do evangelho deve ser proclamada a todos os homens. Então você não vai sair perguntando aí quem é eleito, quem não é eleito. Você tem simplesmente que pregar a palavra e dentre as pessoas que estão ali, os eleitos de Deus ouvirão o chamado. Os outros não ouvirão chamado nenhum. Mas os eleitos ouvirão Deus despertar o coração deles para vir a Cristo. A nossa confissão diz que o evangelho deve ser pregado a todos os homens, proclamando que Jesus Cristo, Filho de Deus, é cheio de perfeições e excelências celestiais. Então, apesar de a salvação ser destinada apenas para os eleitos, o evangelho é pregado a todos os homens sem distinção. Então, a nossa tarefa como cristãos
Não só a tarefa do pastor, mas a tarefa de cada cristão é proclamar o evangelho de Jesus Cristo a todos os homens indiscriminadamente. Ou seja, sem escolher quem você vai pregar. A minha pregação, eu não vou gastar tempo com pessoas desse tipo ou daquele. Será apenas para pessoas assim ou assim. Você não pode fazer isso. Você tem que pregar a todos. Porque é exatamente, irmãos, o poder do evangelho que vai despertar homens e mulheres que vocês jamais pensou que poderiam ser salvos. Se você não pregar para eles, eles não ouvirão a palavra de Deus. Não poderão ser despertados se não ouvirem o chamado, o evangelho. E aqueles que são eleitos de Deus, dentre esses piores homens, só ouvirão com a pregação. Então nós temos que pregar o evangelho a todos os homens, a todas as pessoas. Qual é a mensagem central do evangelho? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Isso aqui é o centro, irmãos. É o coração da pregação que nós devemos entoar, proclamar no mundo. Jesus Cristo, o Senhor, é o Filho do Deus Altíssimo, que se fez carne, veio ao mundo para a salvação de todo aquele que crê. Aqui nós temos um resumo muito preciso do que seja o Evangelho de Cristo. Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Essa mensagem é universal, não há nenhum tipo de barreira de países que vai impedir a entrada do Evangelho. Só quem pode impedir é o Espírito Santo. Tem lugares que o Espírito diz, como ele diz lá em Atos, que o Espírito impede que os apóstolos preguem em tal lugar. E os apóstolos estavam prontos a ir a tal lugar, mas o Espírito de Deus os impediu. O Espírito pode fazer isso, mas nós não. Nós não podemos impedir um povo de ouvir o Evangelho, porque não queremos pregar. Só o Espírito é soberano para fazer isso. O Evangelho é universal, é para todos os povos, todas as nações. Lá em Apocalipse está escrito que no último dia, irmãos, dentre aqueles salvos que estarão louvando a Deus, haverá pessoas de todo povo, tribo, língua e nação. Então, é universal a pregação da palavra. Deve ser proclamada a todas as pessoas, independentemente do que elas vão responder ao Evangelho. Então, você às vezes pensa, eu não vou gastar meu tempo ali porque eu já sei a resposta. Não, a resposta do homem natural, todos nós sabemos, é não. Você vai pregar para um descrente, você já sabe. Naturalmente ele vai dizer não. Ele só pode dizer sim para o Evangelho se for tocado pelo poder de Deus. Então a resposta é óbvia para todos. Nós não podemos pensar no que fulano vai dizer, numa negativa. Eu não vou lá porque eu já sei que ele não quer. Não, ninguém quer. Mas nós temos que pregar, porque só irão desejar o Evangelho e a Cristo Jesus se ouvirem o Evangelho e forem despertados pelo poder do Senhor. E só podem ser despertados se ouvirem a pregação. A salvação vem pelo ouvir, diz Paulo, e ouvir a palavra de Deus. Então temos que pregar. A pregação do Evangelho é um chamado à fé em Jesus Cristo e uma oportunidade para todos ouvirem sobre a salvação oferecida por Deus. Este ato de pregação reflete a graça de Deus que é oferecida a todos, mas eficaz apenas naqueles que foram escolhidos por Deus. Não adianta você pensar, irmãos, que todas as pessoas que você vai pregar, vamos pensar aqui em Teresina. Não adianta você pensar que todo mundo em Teresina vai ser crente. O mais certo e seguro e biblicamente preciso é você pensar assim: todos os eleitos que existem, que estão aqui em Teresina, irão crer no Evangelho. Agora, qual é o número de eleitos que há em Teresina que ainda não foi chamado? Ninguém sabe, esse número é misterioso para todo ser humano. É misterioso para os anjos. Só Deus conhece cada um dos seus eleitos que está aqui e ainda não foi despertado.
nós não sabemos. E o evangelho é universal, a pregação do evangelho é para todos. Nós temos que pregar para todos. Nós temos que de todo o nosso coração chamar sinceramente todos ao arrependimento, a Cristo, mas sabendo que a nossa pregação só será eficaz aos eleitos de Deus. Então não se iluda achando que toda a terra vai se converter, achando que quando o evangelho for pregado em tal lugar, haverá conversão em massa. Não se iluda com isso. Em casos especiais, em situações extraordinárias, como Nínive, quando Jonas foi pregar, Deus faz obras diferenciadas. Mas veja, isso são os casos extraordinários. Ordinariamente não é assim que acontece. Ordinariamente não é este o agir de Deus, porque não é isso que nós vemos na Escritura e não é isso que nós vemos também ao longo da história da igreja. O que nós vemos ao longo da história da igreja é Deus despertar alguns homens e mulheres com a pregação da palavra. São esses os eleitos de Deus. Então, iludir achando que toda Teresina vai crer em Jesus é uma ilusão. Você tem que crer que todos os eleitos que há em Teresina irão crer em Jesus. Não é que você não deseja a salvação de todos aqui de Teresina. Você tem que desejar. Mas veja, teologicamente, você tem que entender que somente os eleitos vão vir a Cristo. E não todos de Teresina. Mateus 16, verso 16. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Isso aqui é Pedro declarando o coração do evangelho. Jesus Cristo, filho de Deus. Pedro reconhece Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que é a mensagem central do evangelho que deve ser proclamada a todos os homens. João 6, verso 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Mais uma vez, a essência do evangelho é proclamada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa confissão dos discípulos reafirma a identidade de Jesus como Cristo, mensagem que deve ser compartilhada com todas as pessoas. Irmãos, veja, apesar da simplicidade, você pode achar muito simples e até ficar assim meio que duvidando, né? Como é que alguém vai ser salvo apenas ouvindo uma declaração? Por exemplo, Jesus Cristo é o Filho de Deus e veio salvar pecadores. Como é que isso pode mudar o coração de um homem pecador ao ponto de ele crer em Jesus? Então, às vezes, isso pode trazer algum tipo de empecilho a nós mesmos, achando que Deus não vai mudar ninguém desse jeito, porque é muita simplicidade. Mas nós não podemos deixar de entender uma outra coisa, que essas palavras, que são apenas palavras de fato, quando dirigidas por Deus aos seus eleitos, elas vão carregadas de poder do alto. O Espírito Santo de Deus, ele caminha junto com as palavras, ele vai junto com as palavras, e é o Espírito Santo de Deus que atinge o coração do pecador com aquelas palavras. É por isso que outros escutam a mesma palavra e não creem, porque falta algo, falta o Espírito Santo. Então, não pense na simplicidade. Pense que Deus é poderoso para, com simples palavras, mudar homens, pecadores, às vezes incuráveis aos nossos olhos, né? Pecadores já sem jeito, sem perdão aos nossos olhos, mas Deus pode fazer obras grandes com a sua palavra. Terceiro ponto, a salvação através da fé em Jesus Cristo. A confissão diz que a salvação é obtida apenas e exclusivamente através do crer no nome de Jesus Cristo. Não há outra maneira de ser salvo a não ser pela fé no Senhor Jesus. Salvo exceções extraordinárias,
como bebês que são salvos, pessoas que não têm nenhum tipo de capacidade de crer, entendimento, né? Pessoas que têm problemas mentais, pessoas que perderam essas faculdades. Com elas, Deus trata de outro modo. Um bebê pode ser salvo se for um bebê eleito, nossa confissão diz isso, mas ele não pode crer em Jesus e nem declarar sua fé e seu arrependimento de pecados, mas ele pode ser salvo. E Deus faz isso de maneira extraordinária com eles, mas ordinariamente a fé ela só pode vir pela pregação da palavra, e o homem só pode ser salvo se crê em Jesus Cristo. Eu quero abrir um adendo aqui com vocês, antes de prosseguir, para lembrar de vocês uma coisa. Você não é salvo porque crê na doutrina da eleição. Você não é salvo porque crê que Deus é soberano. Eu creio nesta doutrina da soberania de Deus, então eu sou salvo porque eu creio nisso. Você é salvo porque crê em Jesus Cristo. É a fé no Filho de Deus. Todas essas doutrinas são verdades, mas é crer em Jesus, naquilo que a Escritura fala sobre Jesus, sobre a sua pessoa, que leva você ao paraíso. Vocês acham que o ladrão da cruz, irmãos, tinha uma teologia tão apurada? Você acha que muitos homens que ouviram ali a palavra de Cristo pela primeira vez no encontro que Jesus estava pregando, elas sabiam tudo de teologia, os mínimos detalhes? Elas não sabiam, mas elas creram em Jesus. Elas creram no Senhor quando Ele falou. E é isso que salva. É por isso que naquela velha guerra que há entre calvinistas e arminianos, eu costumo dizer o seguinte: meu filho, vocês estão errados, mas se você crê em Jesus de todo o seu coração, você está salvo. Dependendo do que significa ser arminiano para você, de como você entende algumas verdades sobre Cristo, é que isso vai ser definido. Mas se você crê no Senhor Jesus, você é salvo. Está escrito, não é preciso você ter um PhD de doutrinas para ser salvo. Você tem que crer em Jesus e ser um PhD nas doutrinas bíblicas. Não, você tem que crer em Jesus apenas. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Vocês lembram o que Pedro pregou para o carcereiro, que nós pregamos agora domingo à noite? O carcereiro perguntou: o que devo fazer para ser salvo? Qual foi a palavra de Pedro? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Ele precisava crer em Jesus. Pedro não começou ali a pregar as doutrinas mais variadas para ele. Ele pregou Jesus Cristo como sendo o Salvador e aquele que perdoa o pecado dos homens. E ele precisava crer nisso. O que não invalida essas doutrinas. Isso aqui nos ajuda a entender mais perfeitamente as Escrituras, o plano de Deus, aquilo que Deus revelou para nós. Nos ajuda a entender o conjunto das coisas reveladas. Então, a salvação, ela vem através da fé em Jesus Cristo. Ela é alcançada unicamente pela fé em Jesus. Crer em Jesus significa confiar nele como Salvador e Senhor, reconhecendo sua obra redentora na cruz. Então, se você confia em Jesus, e agora preste atenção, não é você ouvir o nome de Jesus, é você confiar em Jesus. E confiar em Jesus significa descansar nele. Significa que a sua vida toda está entregue a Cristo. E se você morrer agora, eu estou com o Senhor. Eu confio nisso. Eu estou tranquilo enquanto a isso. Qualquer coisa que me aconteça, qualquer situação que surja, a minha fé está alicerçada no Filho de Deus. Isso é confiar. Quando as coisas estão mal e às vezes há questionamentos em nosso lar, a nossa resposta tem que ser: esperamos no Senhor. Confiamos no Senhor. Você mostra que em todas as áreas da sua vida, a sua confiança está nele, em Cristo Jesus.
A fé é o meio pelo qual os eleitos se apropriam da salvação que Cristo assegurou para eles. Por isso que a doutrina da justificação pela fé, ela é bem importante aqui. Porque é por essa fé que eles têm que essa justiça de Cristo é passada para eles. Eles são, neste caso, declarados justos por causa de uma justiça alheia, a justiça do Senhor Jesus. Essa fé não é meramente um assentimento intelectual, ou seja, não é só você compreender intelectualmente a fé, as doutrinas, como eu acabei de falar. Ela é uma confiança viva e ativa em Cristo. Então, se você entende intelectualmente, você compreende, você é capaz de explicar as Escrituras, explicar Jesus, a sua jornada na terra, o que ele fez, isso é insuficiente. Qualquer pessoa que estudar a Bíblia pode explicar a Bíblia. Mas confiar, descansar em Cristo é que é necessário. Isso é a fé, é essa confiança no Senhor. A exclusividade da salvação por meio de Cristo significa que não há outro caminho para a reconciliação com Deus. Todos os esforços humanos, religiões, filosofias são insuficientes para alcançar a salvação, que é exclusivamente através da fé em Cristo. Não adianta, meu filho, você correr para um lado e para o outro, você procurar aqui e ali. É só em Cristo que há salvação. Não há nada fora dele. Você pode encontrar outras coisas fora de Cristo, nestas ciências aqui, religiões, filosofias, etc. Você pode encontrar outras coisas, pode até encontrar coisas boas, mas a salvação você só encontra em Cristo. Fora dele não há salvação. Quarto, a fé como um dom de Deus. Note que a Confissão Batista de 1644, ela diz assim: a fé é um dom de Deus operado nos corações dos eleitos pelo Espírito de Deus, permitindo-lhes conhecer e crer na verdade das Escrituras. Aqui está mais ou menos o que a confissão diz sobre essas coisas. Ainda que não seja com as mesmas e exatas palavras, mas é exatamente isso que está sendo afirmado pela nossa confissão de fé. A fé que salva não é produzida pelo esforço humano, mas é um dom concedido por Deus ao homem. Então, veja, algumas pessoas acreditam que se estudarem a Bíblia, essa fé vai ser gerada, ela vai sendo gerada no seu coração. Então, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você vai tendo fé, porque você vai gerando fé. Como se o homem pudesse gerar fé. Mas não é assim. A Escritura é clara, Paulo escreve com muita clareza que a fé é um dom de Deus. A fé é uma dádiva que nós recebemos do Senhor, irmãos. Não é nada nosso, feito por nós, intrínseco ao ser humano. Ela é operação divina, ela é dom gratuito de Deus para nós. O Espírito Santo opera nos corações dos eleitos, despertando neles a capacidade de crer. Eu acho interessante que, sem Deus, irmãos, ainda que você tenha as Escrituras sagradas, você olhe para as Escrituras, leia, contemple, escute a pregação, mas sem uma operação divina, nada adianta qualquer esforço que você faça, mesmo com as Escrituras. É preciso que Deus, o Senhor, o Espírito Santo, opere no coração. A palavra operar, ela é uma palavra que vem, a origem dela é trabalhar, é fazer. Trabalhar significa produzir. A origem da palavra vem disso, é trazer algo à existência, fazer alguma coisa, não é criar, como Deus cria do nada, mas é fazer algo. Por exemplo, quando Deus faz o homem do pó da terra, ele está trabalhando na feitura do homem.
É tão verdadeiro isso que no hebraico um outro verbo é usado, e não o verbo para criar do nada. O Moisés, o escritor, ele escolheu um outro verbo para usar ali, porque aquela feitura do homem, o verbo ali é formar, não é criar do nada. Então, quando o Espírito trabalha a fé em nosso coração, ele gera essa fé. Ele faz, ele cria essa fé no nosso coração. E essa fé, quando nos é dada, ela desperta a nossa capacidade de crer no Senhor. Essa obra do Espírito é essencial porque, em seu estado natural, os seres humanos são incapazes de vir a Cristo por si mesmos, devido à sua condição de pecado e de rebelião contra Deus. Então, nenhum homem, nenhum ser humano, irmão, você pode conhecer muitos homens santos por aí, vou usar aqui entre aspas a palavra santo, gente que não seja crente, mas seja uma ótima pessoa, um cidadão exemplar, sabe? Madre Teresa de Calcutá, pessoas assim, boas, gentis, dispostas a cooperar com os outros. Gente, ninguém pode vir a Cristo se não receber esse poder do alto, essa operação da fé no coração. Naturalmente, o homem não quer Deus. Naturalmente, ele é inimigo do Evangelho. Ele está, no seu modo natural, em rebelião contra Deus. Está em guerra contra Deus, em outras palavras. Então, só quando Deus opera no coração dele é que a paz do Senhor Jesus é feita. É por isso que a Escritura chama isso de reconciliação. Então, o homem está em rebelião com Deus, brigado com Deus, e vem o Espírito do Senhor por meio da palavra de Cristo, e aquela rebelião se transforma em reconciliação. Deus mesmo vai ao homem e se reconcilia com o homem pecador. Isso só pode acontecer se o Espírito de Deus atuar para salvar. Se ele não atuar, não há salvação. Ninguém vem a Cristo. Ninguém vem por seu próprio esforço. O Espírito Santo ilumina as mentes dos eleitos, revelando-lhes a verdade das Escrituras, capacitando-os a responder em fé. Nós temos aqui alguns passos que o Espírito Santo opera que são importantes. A primeira é a ação de iluminar. Pense num quarto bem escuro, à noite e sem nenhuma luz. Se você apertar o interruptor e a luz acender, você vê que você consegue localizar todas as coisas que estão naquele quarto. Mas sem a luz, só trevas, você está perdido. O Espírito, ele ilumina o homem quando a palavra de Deus é pregada. Os eleitos de Deus são iluminados quando a palavra de Deus é pregada. Então nós temos aqui a iluminação das mentes, nós temos aqui a revelação das verdades da Escritura Sagrada e a capacitação para responder a essas verdades. A resposta vem por meio da fé. Responder significa crer, é o dom da fé. Então, a fé não é uma realização humana, mas um presente divino que torna possível a salvação do homem. Na verdade, torna segura a salvação dos eleitos de Deus. Quinto, a superioridade das Escrituras. A nossa confissão também vai falar, como eu disse, sobre esse tema das Escrituras de modo ali meio que colateral, secundário, mas ela abrange isso também. É dito que as Escrituras são vistas como superiores a todos os outros escritos e coisas do mundo, demonstrando a glória de Deus, a excelência de Cristo e o poder do Espírito Santo. A Trindade aparece aqui nessa afirmação. As Escrituras Sagradas são consideradas a revelação final e completa de Deus. Se é final, nós repudiamos qualquer outro tipo de revelação que seja anunciado. Nós cremos apenas na revelação última e final, que é a revelação dada pelo Espírito Santo, pela palavra escrita. Nós cremos que Deus se revelou no passado de muitas maneiras, pelos profetas,
Ele fez grandes milagres que demonstravam ser ele o Filho de Deus, Jesus. E assim Deus se revelou por visões, Deus se revelou em sonhos, Deus falava pela boca dos homens, mas, como diz Hebreus, nos últimos dias, ele se revelou por meio do seu Filho, o Logos, a palavra. Então, as Escrituras Sagradas, a revelação escrita, ela é a revelação última, completa de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus, portanto, infalível e autoritativa. Ela não erra, você pode crer, porque ela vem do Espírito de Deus e ela tem toda a autoridade sobre você. Então você deve obedecê-la, se curvar, se submeter a ela. A Bíblia revela a glória de Deus em seus atributos, a excelência de Cristo em sua natureza e ofícios, o poder do Espírito Santo em sua obra, em suas obras e operações. Nenhum outro escrito ou ensino pode se comparar à autoridade e à clareza das Escrituras. Elas são a base para a fé e a prática cristã, guiando os crentes em todas as áreas de suas vidas. A superioridade das Escrituras está em sua capacidade de revelar a verdade de Deus, de maneira que transforma vidas e gera fé nos eleitos de Deus. E tem um capítulo especial, irmãos, na Confissão de Fé de 1689, capítulo 1. Ele é um dos mais extraordinários capítulos de confissões de fé que já foram produzidas pela Igreja Reformada, todas as igrejas reformadas, no século XVII, no século XVI e nos séculos posteriores. O capítulo 1 da Confissão de Fé Batista de 1689, sobre a Sagrada Escritura. Ali nós vamos encontrar de maneira não resumida, mas de maneira muito detalhada, a doutrina bíblica, a bibliologia, em outras palavras, a doutrina da Escritura Sagrada. Então eu quero recomendar a vocês a aproveitarem essa semana, já que nós falamos aqui no ponto 5 sobre as Escrituras, a lerem esse capítulo, que é bem curto. Ele tem 10 parágrafos, mas é 2 páginas de livro. Leiam e vejam ali a beleza que há na palavra de Deus. Bom, 6º ponto e último. Confiança plena na verdade das Escrituras. Os eleitos são capacitados, diz a Confissão de Fé, a lançar o fardo de suas almas sobre a verdade das Escrituras, crendo firmemente em sua mensagem. É assim que termina o artigo 22, né, sobre essa exaltação da palavra de Deus. A confiança plena na verdade das Escrituras é um sinal distintivo dos eleitos. Isso é interessante, irmãos, porque se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e se nós somos eleitos de Deus, povo de Deus, é claro que o que vai se desdobrar disso é a nossa inteira confiança na palavra, nas Escrituras Sagradas. Então, se você conhece um crente que não tem muito apreço pela Bíblia, irmãos, desconfie da fé dele, desconfie da conversão dele. Se você conhece alguém que não tem zelo pela sua Escritura, que não lê sua Bíblia, que não se importa com ela, desconfie se essa pessoa realmente é um cristão. Porque uma marca de um cristão é ele amar a palavra de Deus. Ele vai se preocupar com a sua Escritura, porque é a revelação de Deus para ele. Pela obra do Espírito Santo, os crentes são capacitados a aceitar, confiar e descansar nas promessas e ensinamentos das Escrituras. Eles veem as Escrituras como a fonte da verdade e segurança, e baseiam suas vidas e esperanças nas revelações encontradas nela. Não é à toa que nós somos o povo da Bíblia. Os batistas são chamados de o povo da Bíblia. Pelo menos no passado foram muitas vezes chamados assim, pelo fato de sempre andarem com suas Bíblias na mão. Mas isso é interessante, irmãos, porque
nós confessamos em relação à Bíblia que ela é, de fato, a nossa única regra de fé e de prática. Cremos em tudo que ela diz e praticamos tudo que ela manda, tudo que ela nos ensina. Então, o povo da Bíblia. Essa confiança não é uma fé cega, mas uma certeza fundamentada na natureza infalível da palavra de Deus. Por que nós somos tão apegados à Bíblia? Por que nós temos tanta confiança na Bíblia? Alguém perguntar para você, você só fala na Bíblia? Toda coisa sua é dizer que está na Bíblia? Por que você é tão apegado à Bíblia? O que você vai dizer para essa pessoa? Porque a Bíblia é a palavra infalível de Deus. Claro que eu tenho que me apegar a ela. Ela é a revelação do meu Deus para mim. Os eleitos encontram paz e segurança ao lançarem suas preocupações e ansiedades sobre as verdades bíblicas ali, que são como... essas verdades elas servem para trazer confiança para nós, esperança para nós. Então ela nos acalma. Não é tão bom quando alguém chega para você com uma boa palavra, palavra oriunda das Escrituras. Você está passando por um perrengue, uma coisa ruim, uma situação que você não queria estar nela. E aí alguém chega, um enviado de Deus chega com uma boa palavra bíblica. Aquilo anima o coração, irmãos. Então a Escritura, ela vai trazer paz à alma, à nossa alma. Tudo, como diz aqui o texto, as nossas preocupações, nossas ansiedades, devemos lançar tudo sobre as Escrituras, porque ela vai nos dar as respostas, as coisas que Cristo revelou ali, sabendo que elas são a revelação do plano redentor de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. O nosso ponto de hoje na aula 12 era esse, artigos 21 e 22 da Confissão de Fé. Agora eu vou passar para vocês as atividades. Yuri Escudeiro.